Hoje eu vim toda trabalhada no brilho para falar a respeito da realeza. Sim, porque com a morte da rainha Elizabeth, o filho dela, por sucessão, o Charles, assumirá o trono, né? E ele é casado com a Camila, que será rainha. Justo a Camila, né? E eu estava vendo que o título dela é, ironicamente, né, gente? Duquesa de Cornualha. Cornualha? Corno! Não tinha outro nome melhor para colocar nela, gente? Pelo amor de Deus. Quem que inventou este nome? Né? Justo para ela. Enfim, ela protagonizou aí um triângulo amoroso com o príncipe Charles e com a falecida Diana. E a história, ela foi odiada por muita gente, mais de 70% não aprovam esse relacionamento dele, nem que ela seja rainha, justamente por conta da Diana, que foi uma princesa eleita como princesa do povo, que conquistou o povo. A Camila também, por sua vez, principalmente agora nessa época de pandemia, ela fez um trabalho muito bom, né? Levando conforto para as famílias, acompanhando, indo, fazendo um trabalho realmente muito bom. Mas, por conta disso tudo que aconteceu no passado, né? E ela supostamente ser a responsável pelo casamento da Diana não dar certo, né? E viver um triângulo amoroso, ela é, obviamente, odiada por muita gente, né? Vamos falar um pouquinho da história deles, né? A Camila e o Charles se conheceram num jogo de polo há anos atrás, muitos anos atrás, antes dele conhecer a Diana. Eles começaram a namorar, namoraram durante um tempo, e a Camila, meio de saco cheio de esperar alguma coisa do Charles, ela acabou terminando essa relação com ele, porque ela viu que isso não ia dar nada mesmo, mesmo porque a família não era a favor, não porque Camila não fosse de uma família muito boa, ela é, assim como Diana também era. Diana não tinha sangue azul, mas era filha de um conde, né? Então, obviamente, não são pessoas como nós aqui, mas são pessoas de famílias abastadas, que têm muito dinheiro, são famílias com sobrenome, são famílias que na história da família tem duque, tem conde, tem barão, né? Então, a coisa é um outro ambiente que eles vivem. Então, eles tinham se conhecido lá, namoraram. Chegou uma hora que acho que ela percebeu que a coisa não ia, e aí ela acabou terminando essa relação com o Charles, e ela se casou com então, o marido dela, que ela ficou uns anos casada e tal, com ele, Major. E ficou esse tempo casada. Nesse meio tempo, a Diana apareceu na história. Na época, Charles namorava com a irmã da Diana. E quando eles se casaram em 1981. Diana nasceu em 61. Diana tinha 20 anos. Camila, ela é 1 ano e meio, quase 2 anos mais velha que o Charles. É um ano e pouco, né? Então a Camila estava com 35 anos e o Charles estava com 33. Obviamente, Charles não tinha o culhão que o tio da rainha Elizabeth, o Edward, tinha. Por quê? Para quem não sabe, o rei Edward, que é o tio da Elizabeth, mandou a coroa pra puta que pariu, largou tudo, largou trono, largou tudo, e foi viver a vida dele com a senhora Wallis Simpson. Para quem não sabe, a senhora Wallis, ela era americana, casada, obviamente também com um figurão, também estava na mesma roda da realeza, participava de jantares com a realeza. O marido viajava muito, ela se envolveu com o rei, o Edward. Na época ele já estava inclusive noivo de uma outra pessoa, e ele mandou a coroa às favas e foi viver a vida dele com essa mulher mais velha, divorciada e americana. Obviamente a Inglaterra não aceitou isso, não digo Inglaterra, eu estou falando da realeza, não aceitou, então fizeram assim, falaram para ele, olha, ou você larga o trono, ou você vai ver com essa mulher, casar com ela você não vai. Ele falou, então tá bom, fui. E quem assumiu o trono foi o irmão dele. Na época, completamente despreparado, gago. Na cabeça dele, desse irmão, ele sabia que ele não ia assumir, porque o irmão mais velho, no caso que é como se fosse a figura do Charles, né? Ele iria assumir. Ele não contava que esse irmão, o Edward, ia simplesmente ir embora e ia seguir a vida dele com a senhora Wallis. Então, depois, se vocês puderem, assistem um filme chamado O Discurso do Rei, porque mostra muito isso, né? Ele vencendo a gagueira dele, ele vencendo o pavor que ele tinha em falar em público, e ele, como rei, teria que fazer muitos discursos. Foi só um parênteses aqui. Então, o Charles não teve esse culhão que o tio da Elizabeth teve. Então, ele pensou, bom, abdicar do trono, das responsabilidades que eu tenho, eu não posso. Então, eu não vou poder me casar com ela. Por que não poderia se casar? Porque
Nós estamos falando aqui do ano de 1980, 1981. Foi quando ele casou com a Diana. Pensem o seguinte, hoje, e é sobre isso até que eu vou falar amanhã no vídeo de amanhã, né? Sobre a data, o prazo de validade da mulher. Naquela época, não existia fertilização in vitro, não existia uma série de métodos e técnicas que existem hoje que fazem com que uma mulher de 45, 50 anos, 55 anos, até de 60 anos, possa engravidar, né? Hoje em dia existem esses meios todos. E também descobriu-se que não só o óvulo envelhece, como o espermatozoide envelhece também. Antigamente achava que a culpa era só da mulher, né? Ah, o óvulo envelheceu, não tem qualidade, não produzirá herdeiros de qualidade, né? Com saúde. Hoje se sabe que são os dois lados da genética, 50% da mulher e 50% do homem. Então ele não poderia casar com ela, ele precisava de uma mulher jovem que pudesse dar herdeiros para ele. E aí apareceu a Diana, que era bem jovem, 20 anos, ela tinha quando ela se casou com ele, deu 2 herdeiros. Eu considero que a Diana caiu numa armadilha muito grande, porque quando ela casou, ela realmente casou por amor, ela casou apaixonada, ela casou querendo fazer dar certo o casamento. Ela só foi entender depois que a figura dela ali, na verdade, precisavam de uma rainha, precisavam de uma mulher, uma parideira ali. E que, muito provavelmente, o amor do Charles sempre foi a Camila. Então percebam o seguinte também, vamos supor que a Camila também gostasse dele, tô supondo, tá? Na época que ela separou dele, ela falou, bom, então isso aqui não vai dar em nada, ele não vai enfrentar a mãe dele para ficar comigo nem casar comigo, eu vou casar com outro, vou fazer minha vida com outro. Foi isso que ela fez, né? E Diana, durante todo o casamento dela, desde o casamento dela, quando ela estava entrando na igreja, a primeira, você nota que ela tá olhando, ela tá procurando, sabe quem ela tá procurando? A Camila. E ela estava lá. Ela estava. Então, assim, a Diana arrancava os penteiros da pinça, né? De ciúmes, de insegurança por conta dela. Bom, o tempo passou, obviamente, aquela relação para o Charles era mais um negócio do que um casamento por amor, efetivamente. Ele começou a se envolver novamente com a Camila, né? Ela também já estava há muito tempo casada. Chegou uma hora que ela separou do marido, ele também acaba separando da Diana. E Camila e Charles só foram se casar 8 anos depois da morte da Diana. Isso que eu coloquei aqui, né? Ela foi da outra, né? A pivô, de repente, da separação dos dois. Se bem que eu não acredito nisso. Eu acredito que o Charles se separaria da Diana, ou a Diana também ia querer dar um pontapé naquilo, porque ela também não aguentava mais, né? Ela sofria de bulimia, que a gente sabe que é uma consequência muitas vezes da depressão, uma depressão que ela foi empurrada para dentro, porque ela não podia demonstrar nada disso. Então, aquele casamento iria acabar de qualquer forma, né? E se a gente analisar a história dos reis e rainhas, e princesas e príncipes, né? A traição, né, sempre existiu. Os reis tinham filhos, vários filhos fora do casamento, né? Considerados bastardos, mas eram filhos, o rei, todo mundo sabia quem era. Quem eram as mulheres e quem eram essas crianças, né? Esses herdeiros de sangue, mas que, na verdade, não poderiam assumir nenhum tipo de cargo, né, ali dentro da realeza. Então, gente, o que eu quero dizer com essa história toda, sem querer me estender muito aqui, é que muitas vezes a gente de fora, a gente olha, eu mesma, né, durante muito tempo olhava a Camila e tinha raiva dela, quando eu pensava na Diana. E se a gente for olhar o lado das duas, são duas mulheres, né? A Camila, que de repente amava o Charles e não pôde dar prosseguimento no relacionamento dela com ele, porque ela já tinha 35 anos na época, correria o risco dela não conseguir dar herdeiros para ele. Ele, por sua vez, talvez por medo, por não conseguir enfrentar a mãe, saber das responsabilidades, não quis fazer como o tio-avô dele fez, que mandou a coroa para PQP e ficou com a tal mulher mais velha, divorciada e americana. E ele resolveu fazer a vontade daquilo que ele foi criado para ser, que era, no futuro, assumir o trono, né? E ele precisava de uma mulher ali ao lado dele que pudesse dar herdeiros. Pegou a Diana, que tinha 20 anos de idade. Com certeza, se fosse hoje, nos dias de hoje, isso não aconteceria. Com certeza, nos dias de hoje, a gente tem a medicina para isso, né? A gente sabe que existem 1000 meios de você engravidar, independente se você tem óvulos ou não, se você tem problema no útero ou não, existe barriga de aluguel, existe uma série de coisas que naquela época, no ano de 1981,
Quando a Diana e Charles se casaram, não existia. Não existia isso. Então, ele se viu ali sem escolha. Muitos anos depois, né? Os dois já tinham casado, os dois já tinham filhos, Charles já tinha os seus herdeiros, ela também teve os seus filhos, também teve o seu casamento, longo inclusive. E aí pensaram, por que não? Por que não agora a gente pode viver aquilo que a gente não viveu lá atrás? Se casaram, ela virou duquesa, agora rainha, né? Enfim, e com o aval da rainha Elizabeth. Com o aval dela, porque provavelmente ela foi a responsável daquele casamento na época não ter acontecido. Talvez eu fique pensando ela como mãe, né? Talvez ela possa até se arrepender, porque depois com a Diana daquela merda toda, né? Que a gente sabe que ela jogou tudo no ventilador, estremeceu a realeza completamente. Então eu fico pensando que talvez ela até falasse, puxa, por que eu não deixei ele casar com ela? Por que eu não deixei esse relacionamento ir adiante? Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, sobre o prazo de validade das mulheres, que é um assunto que está muito em pauta, muito falado. A gente muitas vezes chega a ver na internet vídeos com um discurso de ódio muito grande. E vamos tratar amanhã desse tema que eu sei que vocês estão pedindo bastante também, tá bom? Um beijo.